Eu retorno aqui para explicar mais uma vez a filosofia dialética de Hegel. Ao longo da vida como professor universitário, sempre houve um grande interesse na dialética por parte dos alunos, apesar de não terem realmente um contato permanente com esse termo. Sempre houve um grande interesse porque a dialética parecia ser o fundamento dos grandes movimentos da história, identificados com o marxismo. Então existe uma curiosidade. O desconhecimento, para não dizer ignorância, no bom sentido da expressão, nos leva evidentemente a tratar do tema da dialética, mas também a dialética é o conceito, é a categoria, digamos assim, mais importante que perpassou a minha vida de estudioso e de professor até o presente momento. A dialética, não, naturalmente todo mundo sabe a partir do marxismo, mas por necessidade fui estabelecendo um contato cada vez maior com a dialética hegeliana, por entender que ela tem efetivamente um papel, um significado tão importante quanto a dialética marxista, que supostamente teria superado, a dialética materialista que a teria supostamente superado. Mas a dialética hegeliana tem um significado de per si, individualmente, tem uma importância e serve para discussões ainda muito mais permanentes e com grandes possibilidades de análise e de consequências para o conhecimento. E realmente hoje eu começo fazendo exatamente uma observação que eu recebi quando estudava no UFRJ como professor de Sociologia, que se referiu àquela simplificação de Engels na Dialética da Natureza, sobre a tríade dialética, tese, antítese e síntese, e ele afirmava na ocasião que essa tríade não existe, evidentemente, em Hegel. No entanto, é possível perceber que todo o pensamento de Hegel se faz efetivamente a partir de uma visão triádica das coisas. Ser, essência, conceito, espírito absoluto, espírito subjetivo, espírito objetivo, Aufhebung, que na verdade subsume a ideia de tese, antítese e síntese. Todo o pensamento de Hegel se faz exatamente por essa tríade, por esse modelo triádico, no qual uma tese, um ponto de partida se relaciona com o outro. Nós diríamos a integração sujeito-objeto. Eu já me referi a Schelling em outra ocasião, em um outro texto meu. A relação da subjetividade com o mundo, com a natureza, é o que permite efetivamente começar no mundo moderno, no final do século XVIII, no século XIX, a pensar num movimento do pensamento, num movimento como algo próprio do ser. Mas Hegel vai além de Schelling, porque ele procura efetivamente amplificar essa relação do sujeito com o objeto e verificando que só é possível manter esse movimento se superar o princípio de Aristóteles, da identidade de Aristóteles, ou seja, de que não há um terceiro elemento. Esse terceiro elemento é essencial para se garantir o processo de transformação e de mudança, que era a grande questão que intrigava Hegel e a filosofia clássica alemã, que pretendia trazer para a filosofia a ideia do movimento. O movimento do pensamento, o movimento do ser. Hegel se refere ao espírito absoluto, identificando com o Deus cristão, mas na verdade esse Deus que também se relaciona com o mundo, na particularidade se esquece desse mundo e procura constituí-lo, só é apreensível pelo ser humano, pelo sujeito, pelo espírito subjetivo. E o espírito objetivo é o sentido do real, que está predado no real, e que a subjetividade se integra, procurando de uma forma ou de outra estabelecer uma possibilidade de criação, de transformação, de modificação, de temporização, que dá explicação, pelo menos inicialmente, a esse movimento tão grande que vem se mostrando diante dos cientistas e filósofos, e cujo fundamento a filosofia até então não tinha conseguido abarcar. Aristóteles já não era mais possível de ser usado para explicar esse movimento.
Mas o que Hegel faz fundamentalmente, tanto na relação com a natureza quanto na relação com a sociedade, é, através dessa tese antítese, sujeito, espírito subjetivo e espírito objetivo, constituir conceitos gerais, conceitos totais, que na verdade dão sentido a essas partes, dão sentido a essa realidade. Ele retorna um pouco a Aristóteles no sentido de que ele constitui a totalidade e essa totalidade decomposta se explica dialeticamente pelas partes e as partes se explicam dialeticamente, mas dedutivamente pelo todo, num processo que vai constituindo esses conceitos permanentemente, vai lhes dando sentido e possibilidade de modificação. Um exemplo, um cidadão sozinho, um indivíduo que é cidadão do Estado, não significa nada. Mas na relação com outro cidadão e com outros cidadãos, já começa a haver, evidentemente, uma possibilidade de um conceito total submetido a uma figura política como é o Estado. Uma cidadania, a qual se modifica e é transformada pela relação e integração entre os cidadãos, pelos cidadãos numa determinada sociedade, que a cidadania só pode existir dentro de um corpo político onde existe um Estado, um conceito geral, e assim sucessivamente. Esse é o esquema básico do pensamento hegeliano.